Caverna ou realidade? Descubra. Parte 1. A caverna, a corrente e a sombra. Imagine um grupo de pessoas presas desde o nascimento no fundo de uma caverna. Elas estão acorrentadas pelas pernas e pescoço. Não podem virar a cabeça, nem olhar para trás. O que enxergam está sempre à frente, projetado na parede da caverna. Atrás delas, existe uma fogueira acesa. E entre essa fogueira e os prisioneiros, há uma espécie de mureta, como num teatro de fantoches. Por trás dessa mureta, outras pessoas passam, carregando estátuas, objetos, figuras de homens e animais. Esses objetos projetam sombras. E são apenas isso que os prisioneiros conhecem. Para eles, aquelas sombras são a realidade. Eles ouvem ecos, veem silhuetas distorcidas, e acreditam que aquilo é tudo que existe no mundo. Nunca viram o fogo. Nunca viram o que está por trás da parede. Nunca sequer imaginaram a luz do sol. Platão nos apresenta essa alegoria na obra A República, como uma maneira de explicar sua concepção sobre a realidade, o conhecimento e o processo da libertação intelectual. Mas, o que significam essas imagens? Quem são esses prisioneiros? E o que representa o mundo fora da caverna? Vamos por partes. Para Platão, a caverna representa o mundo sensível, aquilo que percebemos com os nossos sentidos. É um mundo de aparências, ilusões e enganos. As sombras na parede são os fenômenos, as coisas que vemos, ouvimos e tocamos. Mas elas são apenas reflexos imperfeitos da verdade. O fogo, por sua vez, representa uma fonte de luz artificial. Ele ilumina parcialmente os objetos e projeta sombras distorcidas. Ou seja, mesmo conhecimento baseado apenas nos sentidos, ainda depende de algo limitado, incompleto. Platão acreditava que o verdadeiro conhecimento não vem da experiência sensorial, mas da razão e da contemplação das ideias puras, que existem num plano mais elevado, o mundo das formas. Mas, e se um desses prisioneiros conseguisse escapar? É exatamente isso que veremos na parte 2. A libertação. O primeiro contato com a luz. E a difícil transição entre a ignorância e o conhecimento. Caminho para a verdade. 2. A libertação e o choque com a realidade. Vamos imaginar agora que um dos prisioneiros consegue se libertar. As correntes caem. Ele se levanta, com dificuldade. Seus músculos estão fracos, e seus olhos, acostumados à escuridão, não conseguem suportar a claridade do fogo. No início, ele sente dor, confusão e um profundo desconforto. Mas aos poucos, começa a distinguir os objetos que antes só conhecia como sombras. Ele vê as estátuas, os objetos sendo carregados. E percebe que aquilo que via antes na parede não era a realidade, mas apenas uma projeção. Essa etapa representa o primeiro contato com o conhecimento verdadeiro. É o momento em que o ser humano começa a questionar o mundo que o cerca. Começa a perceber que nem tudo o que vê é real. Que há mais além do que os sentidos podem captar. Mas a jornada não para aí. Esse prisioneiro, curioso e determinado, segue em frente. Ele sobe o caminho da caverna. Rumo à saída. A cada passo, a luz se torna mais intensa, mais dolorosa, mais incômoda. E então, ele sai. É nesse instante que ele se depara com algo absolutamente novo, a luz do sol. Não sombras. Não reflexos. Mas cores, formas, profundidades. A natureza em seu estado puro. Inicialmente, seus olhos ardem. Ele precisa piscar muitas vezes. Mas aos poucos, começa a enxergar. Primeiro, vê os contornos das árvores, as montanhas ao longe, o céu azul, os rios correndo. E por fim, ele consegue olhar para o sol. Esse momento é simbólico. Para Platão, o sol representa o bem supremo, a fonte de toda luz, de toda verdade, de todo conhecimento real. E a contemplação da realidade absoluta. A percepção da essência das coisas, e não mais suas aparências. Esse estágio é atingido pela razão, pela filosofia, pela busca incansável da verdade. Mas então surge uma dúvida inevitável. E os outros prisioneiros? Aqueles que ainda estão lá embaixo, vendo apenas sombras na parede. O que aconteceria se esse homem liberto voltasse para contar a verdade? A resposta, como veremos na parte 3, é surpreendente e dolorosa. Porque nem todos querem sair da caverna. Nem todos aceitam abandonar suas ilusões. Desafiando as sombras juntas. 3. O retorno à caverna e o conflito com a ignorância. O homem que viu o mundo real, que experimentou a luz do sol, decide, então, voltar à caverna. Seu objetivo? Libertar os outros. Mostrar-lhes que tudo o que conhecem são apenas sombras.
que existe algo maior, mais verdadeiro, esperando por eles lá fora. Mas ao retornar, ele se depara com a escuridão novamente. Seus olhos, agora acostumados à luz, lutam para se ajustar à penumbra da caverna. Ele tropeça. Seus passos são hesitantes. E os prisioneiros, ao vê-lo cambaleando, riem dele. Para eles, aquele homem enlouqueceu. Como pode alguém deixar o conforto das sombras e voltar para falar de um mundo lá fora que nunca viram? Ele tenta explicar, mas suas palavras não fazem sentido para quem nunca viu a luz. Eles não acreditam. Dizem que ele está cego. E mais que isso, passam a temê-lo. Porque a liberdade assusta. A verdade pode ser dolorosa. E sair da caverna exige esforço, exige coragem, exige romper com tudo o que se acreditava ser verdade. Esse momento é essencial na alegoria de Platão. Ele mostra que quem busca o conhecimento verdadeiro pode ser rejeitado, pode ser perseguido e até mesmo ridicularizado. Platão acreditava que isso acontecia com os filósofos. Eles saem da ignorância, conhecem a verdade, mas ao tentar ensinar aos outros, são vistos como ameaça. Isso te lembra alguém? Um certo Sócrates, talvez? Sim. Platão constrói essa alegoria como uma metáfora do destino de Sócrates, seu mestre, que foi condenado à morte por corromper a juventude e questionar os deuses da cidade. Mas tudo o que Sócrates fazia era ensinar a pensar. E pensar, às vezes, é o maior ato de rebeldia. O retorno à caverna representa o compromisso ético do filósofo. Não basta alcançar a verdade. É preciso compartilhá-la, mesmo que o preço seja rejeição ou até a morte. Platão, com isso, nos alerta: o caminho do conhecimento não é fácil. Nem sempre será bem-vindo. Mas é um caminho necessário. Porque viver na ignorância, por mais confortável que pareça, é viver acorrentado a uma ilusão. E essa é a verdadeira prisão. Na próxima parte, veremos como esse mito se conecta com o mundo moderno, com as redes sociais, com a manipulação de informações e com a nossa própria resistência em abandonar as sombras. Está pronto para sair da caverna? Sair da caverna hoje. 4. As câmeras da caverna moderna, redes, mídia e a nova ilusão. Séculos se passaram desde Platão. Mas a pergunta permanece: será que saímos da caverna? Ou apenas mudamos de parede? Hoje, nossas sombras são mais sofisticadas. Elas vêm em alta definição, em vídeos curtos, em timelines viciantes, em manchetes que reforçam o que já acreditamos. As redes sociais se tornaram um novo teatro de sombras. Ali, cada um vê o mundo através de um filtro próprio. Um algoritmo que entrega exatamente aquilo que queremos ouvir. Aquilo que confirma nossas crenças, nossas certezas. E o que acontece quando alguém tenta mostrar um novo ponto de vista? Quando alguém sugere que talvez tudo o que acreditamos esteja incompleto. Assim como no mito, essa pessoa é ridicularizada, é silenciada, é cancelada. Vivemos em bolhas digitais. Bolhas onde o contraditório é ignorado. Onde a luz, a verdade, assusta. E, muitas vezes, incomoda. A televisão, a publicidade, os discursos políticos. Tudo isso também projeta imagens na parede. Imagens que moldam comportamentos, que criam desejos, que ditam o que devemos ser, pensar e até sentir. Platão, se estivesse entre nós, diria que trocamos as correntes de ferro pelas notificações do celular. Que agora somos voluntariamente presos. Presos ao conforto das sombras digitais. Mas há quem consiga escapar. Quem questiona, investiga, busca fontes diferentes, ouve o outro lado. Quem decide parar, olhar para trás e tentar sair da caverna. Essas pessoas enfrentam resistência. São chamadas de do contra, de paranoicas, de chatas por não seguirem o fluxo. Mas são elas que mantêm viva a chama da filosofia. Porque filosofar não é decorar citações antigas. É, antes de tudo, duvidar. Duvidar do que é mostrado, do que é vendido, do que é dito como verdade absoluta. Platão, com seu mito, não queria apenas contar uma história. Ele queria despertar consciências. Fazer-nos perceber que a realidade não está pronta. Ela precisa ser descoberta. E isso exige esforço. Exige coragem. E, acima de tudo, exige vontade de ver com os próprios olhos. Quantas vezes você já se pegou acreditando em algo apenas porque todo mundo acreditava? Quantas vezes você seguiu uma ideia sem nunca tê-la questionado? Essas são as correntes invisíveis do nosso tempo. E só existe uma maneira de quebrá-las: conhecimento.
Na última parte deste vídeo, vamos refletir sobre como sair da caverna. É um processo pessoal, profundo e transformador. Um caminho que começa com uma única pergunta: e se eu estiver errado? Saia da caverna. 5. Sair da caverna, um ato de coragem. Sair da caverna não é fácil. Não acontece de um dia para o outro. E nem sempre é um caminho direto. Requer uma decisão íntima, silenciosa e, muitas vezes, solitária. Afinal, viver nas sombras é confortável, é previsível, é seguro. Mas fora da caverna, existe a luz, existe o real, existe o desconhecido e a liberdade. Platão nos alerta: a maioria vai resistir, vai se recusar a ver além das sombras. E muitos vão se revoltar contra quem tenta mostrar a verdade. Porque enxergar a realidade é doloroso, destrói certezas, abala estruturas, tira o chão. Mas é aí que começa o verdadeiro crescimento. O filósofo, na visão de Platão, é aquele que ousa subir, que enfrenta a dor dos olhos queimando na luz, que aceita a confusão, o medo, a dúvida. E, depois, retorna à caverna, não por vaidade, mas por compaixão. Para ajudar os outros. Para dizer: existe algo além. Você não precisa viver acorrentado. Só que, nem todos vão escutar. Muitos vão zombar. Outros, ignorar. Alguns, até atacar. Ainda assim, o papel do pensador é esse: desafiar, provocar, despertar. Nos dias de hoje, o mito da caverna é mais atual do que nunca. Vivemos em uma era de excesso de informação, mas com pouca reflexão. De muito conteúdo, mas pouco questionamento. Quantas das suas opiniões são realmente suas? E quantas foram colocadas aí por algoritmos, por repetições, por medo de pensar diferente? Filosofar é acender uma lanterna na escuridão, é olhar para o mundo com olhos atentos e, principalmente, olhar para dentro. Porque a maior caverna talvez seja aquela que construímos dentro de nós, cheia de crenças, preconceitos, verdades absolutas que nunca examinamos. Sair da caverna, nesse sentido, é um processo que se repete várias vezes ao longo da vida. A cada nova ideia que questionamos, a cada mentira que deixamos para trás, a cada verdade que descobrimos por nós mesmos, estamos subindo, aos poucos, em direção à luz. E Platão, mesmo após mais de 2000 anos, continua nos chamando. Desamarre-se. Vire o rosto. Veja com seus próprios olhos. Porque viver na caverna é sobreviver. Mas viver na luz é ser livre. E você? Vai continuar assistindo sombras na parede? Ou vai se levantar e começar a caminhar em direção à verdade?